Hoje eu vou dar o start numa mensagem, dar o início numa mensagem sobre Jesus é o grande eu sou. Jesus é o grande eu sou. E nós vamos ficar aí algumas quartas-feiras falando desse Jesus eu sou. Eu sou. E lá em João capítulo 8, verso 56, se você trouxe sua Bíblia, se não está aí na tela. Jesus estava tendo uma conversa ali com os fariseus no Evangelho de João. E Jesus diz assim: Abraão, dizendo para os judeus, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Dá um glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre 7 afirmações que Jesus disse sobre eu sou. E nas quartas-feiras nós vamos pegar cada uma dessas afirmações e vamos estar ministrando para que você conheça Jesus. A maior necessidade da igreja hoje é conhecer Jesus. Uma igreja que está contaminada com a teologia coaching, com a neurolinguística, com a psicologia, com a psiquiatria. A igreja precisa pregar Cristo. Cristo é o centro de tudo. É interessante que no Evangelho escrito por João, você vai percebendo que essa narrativa vai sendo construída sobre quem é Jesus. De quem é Jesus e o que ele veio fazer. É interessante que essa ideia de Jesus fala de um Jesus encarnado. É uma ideia assim que vai sendo desenvolvida. É uma ideia que de imediata ela não é percebida. E Jesus vai falando dele mesmo, mas ele vai descortinando a revelação que os homens tinham a respeito dele. Jesus aparece e vai selecionando as suas falas. Jesus vai contando histórias para que as pessoas entendam qual é a verdadeira identidade de Jesus. Então Jesus, ele começa sendo narrado como um profeta semelhante a Moisés. Jesus é narrado como alguém semelhante ao rei Davi. Jesus eles começam a perceber que Jesus poderia ser o Messias esperado, mas quando chega no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus já é identificado agora como o Salvador do mundo. E nessa conversa, Jesus vai revelando quem ele é, a sua identidade. E Jesus, no Evangelho de João, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. E eu posso fazer aquilo que o meu Pai está fazendo, porque meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus vai construindo uma identidade para que as pessoas saibam quem Ele é. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E Jesus chega num ponto, num momento constrangedor para os judeus, num momento até absurdo, quando Jesus está ali diante da comunidade judaica e ele diz assim: vocês dizem que são filhos de Abraão? E eu quero dizer para vocês, antes de Abraão existir, eu sou. E essa fala de Jesus, ela vai incomodando, ela vai trazendo assim transtornos, porque para os judeus isso aí soava uma blasfêmia, porque Jesus usa agora a mesma expressão que Deus usou para Moisés no Antigo Testamento, lá no Sinai, quando a sarça aparece para Moisés, e Deus fala para Moisés: olha, quando perguntarem quem eu sou, fala, eu sou o que sou. E Jesus vai ampliando essa questão da revelação de quem Ele é. E no verso 30 do capítulo 10, Jesus chega ao absurdo de afirmar, João 10:30,
eu e o Pai somos um. Essa é a revelação máxima, é o ápice. Eu não sou apenas o Messias esperado, eu não sou apenas o Salvador do mundo, eu não sou apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado, eu não sou apenas um profeta, eu não sou apenas um rei, eu não sou apenas um sacerdote, eu e o Pai somos um. Aleluia! A ponto de, no capítulo 10, do verso 33, os judeus, eles não aguentam ouvir esse absurdo de Jesus. Versículo 33 do capítulo 10, responderam os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus falaram: olha, agora nós não precisamos mais motivo para te apedrejar, para te matar. Você já deu motivo das suas próprios lábios. E os judeus, eles retrucam, os judeus, eles não suportam, na cabeça deles, essa blasfêmia. Essa é a revelação maior de Jesus. Eu sou antes de Moisés, e eu e o Pai somos um. Olha, irmãos, esse é o máximo da revelação a respeito de Jesus. Porque os judeus olhavam para Jesus e olhavam para Jesus, eles viam um ser humano de carne e osso. E ele é um ser humano de carne e osso. Ele é um profeta semelhante a Moisés, ele é. Ele é um rei como Davi, ele é. Ele é o Messias prometido para Israel, ele é. Ele é o Salvador do mundo, ele é. Todas essas coisas, ele é. Mas todas essas interpretações possíveis não afetavam que Jesus estava dizendo que era o próprio Deus. Então Jesus, ele chega no máximo da revelação, quando ele fala que ele é um só com Deus. Porque você, como cristão, você sabe que nós servimos um único Deus, mas esse Deus se manifesta em 3 pessoas: no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Deus é um em essência, mas ele é tríplice em revelação. Então Jesus aí, no Evangelho de João, ele faz 7 afirmações, dizendo que ele é o eu sou. Diga comigo, Jesus é o eu sou. Diga mais forte, Jesus é o eu sou. Eu sou. Jesus é o eu sou. E nessa manhã, dia de ceia, ceia memorial, eu quero compartilhar bem rápido sobre 7 afirmações, e nas próximas quartas-feiras nós estaremos falando sobre cada uma delas e as implicações na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Olha só, João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Diga glória a Deus. Então, o povo de Israel, eles estavam acostumados com a história do pão. Você sabe que na nação de Israel, eles tinham no seu imaginário do pão, era a questão do maná. As pessoas sabiam que era o maná que fazia o pão. Se você não está familiarizado, quando o povo de Israel esteve durante 40 anos peregrinando no deserto, Deus mandava do céu o maná. O maná era um tipo de farinha que eles pegavam para fazer pão. Então, quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida, na cabeça de um judeu, o que vinha? O maná. O que vinha do céu. E Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vir a mim nunca terá fome. Então, Jesus é o maná que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu sei que no nosso imaginário, pão fala de ir na padaria. Alguém foi na padaria hoje cedo? Ainda bem que tem alguns que acordam cedo aqui. Eu fui na padaria, comprei os pãozinhos, não é? No nosso imaginário, pão é na padaria. Até eu costumo brincar, quando eu vou na padaria, eu gosto de brincar com as atendentes, e eu falo: tem pão?
Ela olha, as meninas olham com uma cara tipo, oh, que planeta você vive? Numa padaria não vai ter pão, não é? Tem pão. Claro, a padaria tem pão. Mas no imaginário de um judeu, o pão era o maná. Era o maná que descia do céu. Aquele maná apontava para quê? Eles teriam vida. À medida que eles pegassem o seu maná ali no deserto, o que eles faziam? Faziam uma farinha e ali pão, bolos e um monte de coisa. Então, para o judeu, o pão era um símbolo de vida, de sobrevivência. Então, Jesus estava dizendo, olha, esse maná que vocês têm no imaginário de vocês é apenas uma sombra daquilo que viria. O maná, vocês comiam e entravam pelo um buraco e saía pelo outro. Mas eu vim trazer um pão para vocês. Se vocês comerem, jamais vocês terão fome. Por isso que quem tem Jesus não vive um vazio existencial. Quem vive por meio de Jesus, nós temos a provisão completa. Você vai ver que uma pessoa que tem Jesus, ela não fica assim, sempre assim, estou precisando de algo diferente. Eu estou precisando de alguma coisa diferente. Não, você tem o pão da vida, Jesus, que Ele mata a sua fome. Aleluia. Eu não sei se já aconteceu com você, de você às vezes abrir a geladeira e você não sabe o que comer. Às vezes tem pessoas que falam, aí eu não sei o que eu quero comer. Eu não tenho esse problema. Sempre quando eu abro a geladeira, eu sei o que eu quero comer. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus está dizendo, olha, o maná vocês comeram, mas vocês comeram e o que tinha que ir embora já foi. Mas aquele maná apontava para o pão da vida. E o pão da vida sou eu sou o pão da vida que veio do céu. E aquele que comer de mim jamais terá fome. Deixa eu falar para você, eu sei que você tem comido de outras comidas por aí. Você tem comido de outras coisas por aí, porque às vezes tem muitos crentes hoje, pastor Evânio, que estão achando que Jesus não é o suficiente. Eu preciso de Jesus mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus mais outra coisa. Eu preciso de Jesus e um showzinho aí do mundo. Eu preciso de Jesus e uma quermessezinha aí do mundo. Eu preciso de Jesus e uma gandaiazinha aí do mundo. Eu preciso de Jesus mais umas coisinhas. Mas eu quero dizer para você, o dia que você se abrir para Jesus, Jesus vai te satisfazer completamente. Porque só Jesus, Ele nos satisfaz. Aleluia. Fala para o seu vizinho, Jesus é a plena satisfação para você. Aleluia. Por isso que a maior necessidade que nós temos é conhecer Jesus. Jesus é que dá sentido para a nossa vida. Jesus é que faz a gente acordar de manhã e falar, hoje eu quero conhecer Jesus. Hoje eu quero me saciar com Ele, que Ele é o pão. Ele é o pão que não perece. Por isso, eu sugiro você, a próxima vez que você for comer um pãozinho, você acorda e vai comer o pãozinho e diga assim, vou comer você, pãozinho, mas você vai entrar pelo buraco e vai sair pelo outro. Mas, na verdade, hoje eu também vou comer de Jesus, que Ele é o pão da vida e Ele vai me saciar. Todos os dias nós deveríamos acordar de manhã e comer desse pão da vida. Aleluia. Como hoje eu tenho que ser rápido, vou falar sobre 7. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas lá em João 8,12, Jesus disse um segundo eu sou. Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Diga comigo, Jesus é a luz do mundo. Diga de novo, Jesus é a luz do mundo. João 8,12, Jesus diz, falando ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quem me segue, tem seguidores de Jesus aqui? Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Olha, irmãos, não sei você, mas eu durante algum tempo da minha vida, eu andei em trevas. Andar em trevas, não é que eu andava de noite, não. É andar sem Jesus. Andar sem Jesus é andar em trevas. Mas é interessante que eu, você, nós tivemos uma experiência com Jesus, que Paulo,
Lá em Colossenses 1,13 vai dizer que essa experiência é mais ou menos assim. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante que trevas é império e Deus é reino. Aqui não fala que as trevas é reino e nem que o reino de Deus é império. Por quê? Quando você lembra de império, babilônico, romano, grego, o que você lembra? De algo opressor, que te oprime. Você vai ter que ser romano. Ou você é romano, ou você está perdido. Ou você é babilônico, ou você está perdido. Ou você é egípcio, ou você está perdido. Mas não, Deus não tem império. Deus não oprime. Deus não subjuga. Deus não obriga. Jesus diz, nós somos libertos do império das trevas, que nos oprimia. Mas Ele nos transportou, não para o império, para o reino. O reino é lugar de amor. O reino é lugar que eu escolho ir. O reino é eu vou se eu quero. Porque o diabo não é assim. O diabo oprime, possui as pessoas obrigatoriamente. Mas Deus não. Deus te chama para o seu reino. E nós agora somos do reino de Deus. Nós não somos mais do império das trevas, mas nós fazemos parte de quê? Do reino. E aquele que está no reino de Deus, ele tem a luz de Jesus. E quem tem a luz, ele não tropeça. Aquele que caminha com luz tem direção. Algum tempo eu estava conversando com o irmão, e ele deve estar no nosso meio, e eu estava dizendo para ele que eu gosto de viajar de dia, porque a gente enxerga tudo. Mas ele falou assim para mim, eu gosto de viajar de noite, porque de noite tem algumas vantagens, menos caminhões, menos carro, mas é interessante. E um dia eu fui viajar com ele, nós estávamos viajando à noite. E viajando à noite, ele começou a sair fora da pista. E eu falei, é você que gosta de viajar à noite? É você que gosta de viajar à noite? Eu gosto de viajar de dia. Porque à noite você não enxerga as coisas direito. Não é? Agora, quem caminha com Jesus, não, ele anda na luz. Ele anda de dia. Luz mostra a direção. Luz mostra o que é certo. Luz mostra o que está errado. Luz mostra que é santo. A luz que representa a vida. Porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Por isso que nós crentes, quantos crentes temos aqui nessa manhã? Aleluia. Nós não temos medo de escuro. Não era para ter. De vez em quando eu ouço irmãos, Will, alguns, falar, pastor, eu durmo com a luz acesa. Aí eu fico imaginando por que ele dorme com a luz acesa. Eu pessoalmente, eu apago tudo para dormir. Eu apago tudo. Até tem um negócio da internet, roteador, eu coloco uma toalha em cima, que até aquela luzinha me incomoda. Isso aí já é coisa de velho, eu entendo perfeitamente. Mas nós somos o povo da luz, nós não temos que medo de escuro. Porque nós andamos na luz. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu morava no bairro Camilópolis, em Santo André, lá tem um cemitério. E nós tínhamos medo de andar à noite na rua do cemitério. Alguém já teve esse medo? Os outros não, só eu e alguns aqui, né? A gente tinha medo, a rua do cemitério. A gente saía do colégio, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, e tinha que andar na rua. A gente dava uma volta para não passar na frente da rua do cemitério, porque era de noite, perto da rua do cemitério. Mas deixa eu falar para você, agora você está com a luz de Jesus. Você não tem que ter medo de cemitério, você não tem que ter medo de morto, você não tem mais medo de assombração, você não tem mais medo de mula sem cabeça, você não tem mais medo da loira do shopping, você não tem mais medo de nada, porque você anda na luz, e quando você chega, a luz vai embora. Aleluia. Aleluia. Por isso que quando você estiver com medo, acenda a luz. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Jesus disse lá em João 8,32, quem me segue, tem seguidores de Jesus aqui? Nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Quem anda com Jesus não anda em trevas, porque Jesus é a luz do mundo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então diga comigo, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo. Em terceiro lugar, diga assim, Jesus é a porta. Olha só, João 10:9, Jesus diz assim, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Diga glória a Deus. Jesus é a porta. Antes você estava na porta das trevas. Sim? E agora havia uma porta. E você entrou pela porta. E nessas portas, a primeira coisa que aponta é: você entrou pela porta de salvação. Você estava na porta do império das trevas, mas agora você entrou pela porta da salvação. A única maneira de você se encontrar com Deus é pela porta chamada Jesus. Não existe outra porta. Jesus é a única porta e você entrou por ela. Aleluia! A única maneira de você chegar no céu, existe lá uma porta também. E essa porta chama-se Jesus. Por isso que lá em Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importamos sejamos salvos. Eu sei que alguns de vocês de vez em quando perguntam: pastor, e aquelas pessoas que não conheceram Jesus? Só tem uma porta. E a porta é Jesus. Porta também, em segundo lugar, significa porta de libertação. Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 9, o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Aleluia. Então, há portas que são atravessadas, que tem pessoas que entram pela porta errada. Infelizmente, algumas pessoas entraram pela a porta das drogas, a porta do alcoolismo, a porta da pornografia. Tem porta que a pessoa entra e depois difícil ela sai. Por isso que nós temos que entrar pela porta certa. Porque quando você encontra a porta certa, você é liberto das drogas, do alcoolismo e da pornografia. Porque Jesus disse assim lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós fomos libertos do alcoolismo, fomos libertos dos vícios, fomos libertos da pornografia, fomos libertos porque Jesus é a porta. Jesus também é a porta da provisão. Olha só, o verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem entra na porta de Jesus também encontra provisão. Eu sei que em algum momento da vida, por causa de um desemprego, de uma doença, de um problema, às vezes a pessoa precisa de ajuda. E nós como igreja estamos aqui para ajudar mesmo. Não queremos que ninguém aqui passe fome. Todos sejam supridos. É isso mesmo. Agora, isso pode ser um momento ocasional na sua vida. O normal não é esse. Eu não acredito na teologia da prosperidade, mas também não acredito na teologia da pobreza. Eu acredito na teologia da provisão. Que Deus vai dar para você tudo que você precisa. Jesus é a porta da provisão. Tudo que você precisar para o cumprimento do propósito de Deus, Deus vai te dar. Por isso, que essa porta que é Jesus tem provisão, tem paz, tem alegria, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas, tem refrigério, tem descanso, porque Jesus é a porta. E um dia você estava na porta do lado de fora, mas quando você encontrou com Jesus,
você entrou pela porta da provisão e Ele supre as suas necessidades em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? O quarto eu sou, Jesus disse que, além dele ser o pão da vida, Jesus, além de dizer que ele é a luz do mundo, Jesus, além de dizer que ele é a porta, em quarto lugar, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele é o eu sou. Em João capítulo 10, verso 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como bom pastor, Jesus não só falou que dá a vida, Jesus deu a vida. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Nós éramos ovelhas frágeis, inseguras, perdidos, teimosos, rebeldes. Mas esse bom pastor foi até nós e nos alcançou. Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Jesus vai te levar a pastos verdejantes. Jesus vai te levar a águas tranquilas. Jesus vai te refrigerar a sua alma. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar no vale da sombra da morte. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Ele estará com você. Aleluia. Por isso que quando a gente fala que Ele deu a vida, a gente tem um imaginário sobre Jesus como pastor. Primeiro é que Ele deu a sua vida por nós. Ele foi a ovelha que foi ao matadouro. Ele foi oprimido por nós como ovelha para o matadouro. Então, Jesus é apresentado como pastor, como aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Segundo, Jesus é apresentado como bom pastor, como aquele que cuida de nós. Às vezes, somos ovelhas rebeldes. Porque você sabe que ovelha é um animal burro. Ovelha não tem noção de nada. Talvez seja o nome que Deus deu para nós de ovelhas, que a gente não sabe nada. Agora, a ovelha não sabe onde tem perigo. Ovelha não sabe para onde vai. Agora, Jesus como pastor, Ele cuida de nós. Eu quero dizer para você, Jesus é o seu pastor. Ele cuida de você. Ele cuida do seu futuro. Ele cuida da sua vida. Ele cuida de nós, Ele é um bom pastor, aleluia. E em terceiro, Ele é o supremo pastor. E como supremo pastor, Ele voltará para buscar as suas ovelhas. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ele vai buscar. E aí, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Por isso você não pode ser bode. Você tem que ser ovelha. E como que a gente sabe que é a diferença de ovelha e bode? Eu não fui criado no mundo rural. Mas ovelha é dócil. Ovelha é humilde. Ovelha é mansa. Você jamais vai ver esses videozinhos na internet de uma ovelha e correndo atrás de um cara. Mas bode você vai ver bastante. Ovelha. Por isso, a nossa relação de irmãos é como ovelha. Tem irmãos que vêm até a gente e falam, parece bode. Está muito agressivo. Está muito truculento. Está muito ignorante. Isso aí é bode. Agora, quando a pessoa vem docilmente, mansamente, esse é ovelha. Por isso, você que é solteiro, não case com bode. Porque a natureza do bode é diferente da ovelha. Depois você vai querer que o bode vire ovelha. E bode não vira ovelha. Ovelhas são dóceis. Por isso que quando a pessoa vem docilmente falar comigo, eu como um bom pastor, eu dócil. Agora quando vem um bode com chifre em cima de mim, eu também me levanto. Pega ele. Mas poucas vezes vieram bode. Graças a Deus a Água Viva é uma igreja de ovelhas. Deve ter um bodezinho ali, outro aqui, mas não está mexendo com a gente por enquanto. Aleluia. Amém, irmãos? Quinto, eu sou. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, João 11, 25 disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Não sei se você sabe,
o maior temor do homem depois do pecado é a morte. A morte. E a morte, infelizmente, é um terror dos homens. Por isso que quando alguém fala que tem medo de viajar de avião, não acredite. Ela tem medo de morrer, que o avião caia. Ah, eu tenho medo de nadar. Não, você não tem medo de nadar, você tem medo de morrer afogado. Né? A morte é um temor que os homens têm. O pecado trouxe consigo a morte. Por isso, toda vez que você vê um sepultamento, é que o pecado existe. Porque o pecado trouxe com ele a morte. A morte. Agora, por isso, toda vez que você vê um velório, aquilo é um sinal de pecado. Porque a morte é o pior de todos os terrores. Agora, o que Jesus veio fazer na cruz? Jesus veio acabar com a morte. Aleluia! Então, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Jesus veio acabar com a morte. Quem é ovelha de Jesus, a Bíblia diz que esse não verá morte, mas viverá eternamente. Eu sei que você pensa que você vai viver aí 80, 90, 100 anos, mas eu vou dizer para você, se você é ovelha de Jesus, você vai viver para sempre. Por isso fala com o seu vizinho, tenha paciência, porque você vai me ver sempre. Você vai ver sempre. Desse lado do céu, do outro lado do céu. Aleluia! Então nós vamos viver para sempre, com Jesus. Aleluia! Por isso que Paulo vai dizer, onde está, ó morte, ó sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. E o dia que ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E hoje quem morre com Jesus, está junto com Jesus. Só que ele está no estado que os teólogos dizem de intermediário. Ele está num estado de espírito e alma, esperando o corpo ser ressuscitado. Mas está com Jesus, está no paraíso, está na glória, está com o Senhor. Mas aí quando Jesus voltar, seus mortos ressuscitarão primeiro. E aí estaremos no estado completo de corpo, alma e espírito. Não é bom saber que nós vamos viver a vida toda? Que nós não vamos assim morrer? Que nós não veremos a morte? E que Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou e abriu o vivo caminho? O caminho está aberto para aqueles que morrem com Jesus Cristo? Aleluia. Por isso que você vai nos velórios, pastor Jefferson, dos crentes, é diferente dos velórios dos ímpios. Os velórios dos ímpios é desespero, choro, gritaria, berro. Mas os velórios dos crentes, há lágrimas, há sofrimento, há perca, há dor. Mas nós temos certeza que aquela pessoa está com Jesus Cristo, à direita do Pai, junto com Jesus. Aleluia. Por isso não se preocupa não, aqui na terra, do jeito que anda a ciência, talvez você vai viver aí 90, 100 anos. Pelo menos estou me esforçando para isso. Mas quem tem Jesus não verá a morte. Porque deve ser muito triste para um ímpio quando ele morre e ele vê a morte. Porque a morte não é só um fato. A morte é um espírito, é um anjo da morte. A Bíblia fala do anjo da morte. Já pensou o cara fechar os olhos e ver o anjo da morte? Por isso que você vê algumas pessoas que morrem sem Jesus, morrem assim, ranger. Mas a pessoa que morre com Cristo, morre com aquela face angelical. Ela está vendo Jesus Cristo. Vai estar com Jesus na glória. Aqueles entes que você conhece, que já morreram, que estão com Jesus, estão lá na glória, desfrutando da glória. E um dia eles virão com Jesus Cristo. E nossos corpos serão ressuscitados para a glória de Deus Pai. Aí surgem umas perguntinhas. Que aqui na Água Viva tem as turminhas das perguntas. E pode continuar fazendo.
Eu sempre respondo as perguntas, mesmo que eu tenha que responder que eu não sei. Mas respondo, não sei. Agora aqui, pastor, lá na glória, eu vou ser parecido com quem? Você vai ser parecido com você. Eu vou encontrar você lá e aí eu vou falar, quem é você? Ah, não sei. Não, você vai ser você. Eu imagino que você vai ter um corpo tão lindo. Por mais que você morreu com 100 anos, cheio de rugas, eu acredito, isso não está na Bíblia, isso é por conta do Silvio Galho, não fala que está na Bíblia não. Eu acredito que você vai estar naquela plenitude de beleza. Qual foi a sua plenitude de beleza? Estou brincando com vocês. Qual foi a sua plenitude de beleza? Aí você vai estar lá assim, ó, linda, lindo, junto com Jesus, vendo a glória de Jesus Cristo, querendo conhecer Jesus Cristo. Por isso que eu pessoalmente, eu preciso fazer, não está nada no script, isso aqui é por minha conta, vocês têm que permitir também as minhas loucuras aqui, tá bom? Eu pessoalmente não acredito nessa ideia do universalismo, que um dia todos vão ser salvos, eu não acredito nisso. Tem uns pastores aí que acreditam, eu não acredito. Porque uma pessoa passa a vida inteira aqui, não quis saber de Jesus. E agora ela morre, agora ela vai estar com Jesus. Não acredito nisso. Se você acredita, tudo bem. Eu acredito que aqueles que amam Jesus, que querem viver para Jesus, que querem conhecer Jesus, que vivem com sentido com Jesus, que vê a glória de Jesus, esses estarão com Jesus para sempre. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Em sexto, o eu sou, já estou aí no penúltimo, eu sou. Jesus disse, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Lá em João 14,6, Jesus disse assim, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. As pessoas dizem aí fora, Jesus é um caminho, um artigo. Não, Jesus é uma preposição. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Tem pessoas que leem esse versículo de uma maneira errada. Tem pessoas que leem assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Não, Jesus não fala ninguém vai ao Pai. Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai. Ele e o Pai são um. Ele diz, somos um. Então, Jesus é o caminho para onde nós devemos andar. Jesus é o único caminho. Jesus, Ele é a verdade. E deixa eu falar para você, eu falei domingo e vou continuar falando. O mundo não tem problema com Deus, o mundo tem problema com Jesus. Quando se fala de Deus, ninguém acha ruim. Mas quando você fala de Jesus, porque o mundo é plural, o mundo é inclusivista, incluía todos, mas Jesus não é diplomaticamente correto. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho. Por isso que com Jesus não tem essa de você falar assim, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande sábio. Não, Jesus não tem essa. Ou você acha que Jesus foi maluco em dizer o que ele disse, ou você o considera como Deus. Não tem outra alternativa. Tem uma turminha aí da terceira via que fica, Jesus não é o único caminho, Jesus não é a única verdade, Jesus não é a única vida. Então fica naquela terceira via. Não. Ou você chama Jesus de louco, porque essas afirmações é de um maluco, ou ele é Deus. E nós escolhemos dizer que ele é Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aleluia. E por último, para a gente participar dessa mesa, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E meu pai, o agricultor. Jesus, ele é a videira. E nós somos os ramos. E os ramos têm que estar ligados à videira. Porque a seiva que dá vida para dar fruto, vem da videira, e nós somos os ramos. E se nós não tivermos ligados
a Jesus, que é a videira, não virá seiva, de modo que estaremos mortos. Por isso que Jesus diz nesse mesmo capítulo de João, capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podemos fazer. Então, essa união mística entre nós e Cristo, ela é para produzir frutos. Fruto. E esses frutos, pode ser frutos de ganhar almas para Jesus, mas pode ser o fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos ligados à videira, nós manifestamos o fruto do Espírito, a docilidade, a amabilidade, a serenidade, a benignidade, a tranquilidade. Então nós precisamos estar ligados com Jesus. Se não estivermos ligados com Jesus, o que é um ramo fora da videira? Seco, que não serve para nada. Por isso que nós temos que estar ligados a Jesus, que é a verdadeira videira. E aí nós vamos produzir fruto para a glória de Deus. Eu quero encerrar e expressar essas 7 afirmações poderosas de Jesus em João, no Evangelho de João. Jesus, ele fala dessas 7 afirmações, mas dessas 7 afirmações, só uma que ele compartilhou conosco. Jesus não disse que a igreja é o pão da vida. Jesus não disse que a igreja é a ressurreição e a vida. Jesus não disse que a igreja é a porta. Jesus não disse que a igreja é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem uma que Jesus, ele repartiu conosco. É a questão da luz. A luz. Jesus é a luz do mundo. Mas ele disse também que a igreja é a luz do mundo. Então, é a única afirmação poderosa que Jesus compartilha conosco. Que ele é a luz do mundo, e ele disse lá em João capítulo 5:16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Aí você diz assim, pastor, a única que Jesus compartilhou conosco é sobre a luz. Porque nós não somos o pão da vida. Nós não somos a ressurreição e a vida. Nós não somos a videira verdadeira. Mas nós podemos ser a luz do mundo. Pastor, como que eu posso entender essa verdade? Eu vou te explicar. Por exemplo, o sol é Jesus que brilha. A lua, ela não tem brilho, mas ela reflete a luz do sol. É assim, né, a nossa vida com Jesus. Jesus é o sol. A igreja, a lua. Nós não temos luz própria. Mas quando o sol, que é Jesus, brilha sobre nós, que é a lua, aí nós vamos brilhar para esse mundo. Diga glória a Deus.